O Comitê Gestor Local da Primeira Infância, no âmbito do Tribunal de Justiça, aprovou um plano de ação de política judiciária no Estado para a primeira infância. O TJ Goiás é o primeiro tribunal do país a aprovar a política judiciária para essa primeira infância, muito importante. Por isso, a gente vai falar mais sobre essa situação e quais são as conquistas, com isso, com a Carla Rodrigues, que ela é da Coordenadoria da Infância do TJ Goiás, que está aqui com a gente ao vivo. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde, obrigada. E o que isso significa na prática para as nossas crianças? Então, esse comitê foi instituído recentemente, ele foi, na verdade, reestruturado, com a intenção de agregar mais entidades, nós estamos falando aí da política judiciária. Então, além do Tribunal de Justiça, nós temos integrantes da Justiça Federal, nós temos integrantes da Justiça Trabalhista e do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Então, assim, estão todos os tribunais engajados, envolvidos na proteção e na garantia dos direitos das crianças da primeira infância, que são crianças de 0 a 6 anos. E esse comitê, na prática, o que ele pode fazer para essas crianças? Foram trabalhados alguns eixos, A gente montou um plano de ação, que foi esse plano que foi elaborado e aprovado na semana passada. Sim. Esse plano contém alguns eixos que envolvem questão de gestão, da própria a gestão da política que nós estamos instituindo. Ele envolve itens de estruturação, questão de espaços físicos, adequação de espaços físicos para receber as crianças, as gestantes, porque se estamos falando dessas crianças, estamos falando também das gestantes, os acompanhantes ou responsáveis pelas crianças, adequação de pessoal também, para atender essas pessoas no judiciário. Temos também um índice jurisdicional, onde nós trabalhamos questões internas de tramitação, priorização, pauta de audiência, a própria questão de se evitar a judicialização através de métodos consensuais de solução de problemas, e da justiça restaurativa também. Nós temos a questão da integração com a rede de proteção, onde vai ser, onde haverá uma troca, entre a rede que atende a criança, seja saúde, educação, assistência social, saneamento básico. Carla, esse comitê ele vai atuar em todas as áreas, por exemplo, que envolvem as crianças, principalmente a questão da violência, por exemplo? Sim, com certeza. No entanto, nós estamos falando da política judiciária, Temos um comitê gestor estadual da primeira infância que trata de questões outras, Nós estamos aqui com um olhar mais para dentro do judiciário. Como essa criança é atendida dentro do judiciário, Como é que funcionam os processos? Esses processos têm alguma prioridade? Então, nós vamos priorizar, capacitar quem atende, quem trabalha com esses processos, para que as crianças sejam realmente uma prioridade dentro do Poder Judiciário, e desses outros entes que nós mencionamos aqui que fazem parte do comitê. Quando você fala da primeira infância, começa na gestação e vai até que idade? 6 anos de idade. 6 anos de idade. Exato. E como é que é hoje, por exemplo, o atendimento a essas pessoas? Então, nós já temos a prioridade estabelecida pela lei, O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta, então elas já têm que ter uma prioridade. Mas nós estamos aqui traçando estruturas, fluxos de atendimento para facilitar, e para a gente poder garantir que essas crianças realmente vão ter uma prioridade. Então, crianças e adolescentes, de um modo em geral, têm prioridade absoluta trazida, pela legislação brasileira, e aqui nós estamos garantindo uma priorização ainda maior para essas crianças de 0 a 6 anos. Eu queria até que você citasse alguns casos práticos dessa priorização. Então, nós vamos ter, por exemplo, na capacitação, no eixo de capacitação, a gente tem um atendimento que se chama depoimento especial. É quando a criança e o adolescente, no caso, são ouvidos perante a justiça. Nós temos a capacitação, o Tribunal de Justiça oferece a capacitação para pessoas poderem compreender como que se atende esse público, de modo que quando forem ser atendidos, por exemplo, numa audiência, não sejam ouvidos numa audiência tradicional, naquela sala de audiência que a gente está acostumado a ver, que tem o juiz, o promotor, porque isso assusta. Isso já assusta o adulto. Imagina uma criança. Então, ela é ouvida de forma especializada, por uma pessoa capacitada, seguindo um protocolo, Então, isso traz benefícios para essa criança. Ela fica mais à vontade, ela fala de forma mais à vontade. Então, o Tribunal de Justiça está construindo salas de depoimento especial para esse atendimento especializado em audiências em todas as comarcas do Estado. Carla, aqui a gente vê que esse comitê ele é bastante amplo, Sim. Além da Justiça, nós temos Justiça Federal, do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado. O que esses órgãos podem ajudar nesse trabalho?
Esses órgãos se comprometeram a participar das ações que foram elaboradas, né? Nós temos aí capacitações conjuntas, por exemplo, nós temos a criação e adequação dos espaços do fórum, né, para receber essas crianças, um cantinho, né, para essas crianças poderem ficarem aguardando uma audiência. Então, em todos esses tribunais serão criados esses espaços, né? A ideia de levar a criança para poder conhecer o espaço do Poder Judiciário também vai ser implementada nesses tribunais, em todos os tribunais que fazem parte do comitê, dentre outras. Vai ser instalado ou já está instalado? Como é que está fazendo? Serão instaladas, né? A Justiça do Trabalho aqui em Goiânia já tem, né? O juiz que participa do comitê mencionou que já existe aqui e as outras unidades instalarão ainda essas salas. Carla, por exemplo, é importante que haja uma equipe multidisciplinar. Vocês vão contar com isso? Psicólogo e outras funções? Sim, sim. Faz parte do eixo que a gente chamou de estruturação de pessoal, né? Então, a criação de equipes interprofissionais que envolvem psicólogos, pedagogos e assistentes sociais para atender essas crianças e a capacitação dessas equipes também. Isso está incluso no plano. Tá certo. Olha, parabéns por esse trabalho e assim que tiver novidades pode trazer. A gente vai abrir espaço aqui no TJ Goiás para informar a população. Obrigada. Nós conversamos com a Carla Rodrigues, da Coordenação da Infância do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Goiás. Um grande abraço para você. Obrigado. Obrigada. Volte mais vezes.